A gente se achou no leguinho, assim. A gente fez leguinho, né? A gente é tipo um leguinho. Começando mais um Saindo do Forno e hoje a gente vai fazer um Saindo do Forno muito especial de Dia dos Namorados. O Saindo do Forno de hoje é muito especial porque a gente vai finalmente contar o que, amor? Como a gente se conheceu. E é dia dos namorados porque a gente é eterno namorado porque a gente nunca casou. Exatamente. Quando você vai me pedir em casamento, amor? É mais legal te dar todo ano presente de dia dos namorados do que te pedir em casamento. Pensando por esse lado, pode ser que você tenha razão. Não é? Bom, amor, então todo mundo quer saber como que a gente se conheceu e principalmente como que a gente começou a namorar. Não lembro. Também não. Então acabamos o vídeo por aqui. Muito obrigada por você ter assistido, foi maravilhoso. Amo vocês, beijo, tchau! Quer contar a sua versão da história com a minha? Minha versão da história, eu acho que é a mesma versão da história. Bem, eu fazia faculdade em Perdizes, é um bairro que tem muitas faculdades, e morava numa rua chamada Cardoso de Almeida, onde era perto da PUC, eu fazia PUC, a Dani Santa Marcelina, e daí eu morava numa república, a República Paulistana, né? Eu mais duas pessoas, e a Dani morou sozinha, tem vezes que morou com uma pessoa, mas ela morava sozinha. E eu me mudei pra lá, né? Porque antes você já tava lá, né? Eu morava lá já há um tempinho, alguns meses. Exatamente. E daí... E eu me mudei pro mesmo andar, tipo, então a gente era vizinho porta com porta. Eu morava no 41, ele morava no 42. E a gente era amigo de uma menina que morava no 43, eram Que é a três Ju, por andar. beijo, que é a Ju. Ju. Morava com o irmão dela, com o Rogério, e fazia moda no Santa Marcelina também no mesmo ano que a Dani. E a Ju já era amiga do Paulo antes de eu me Era mudar minha pra lá. amiga. E daí um dia me aparece a Dani lá, a Ju colocou ela lá pra dentro, e a nossa casa era você podia entrar E pichar, tipo, a sala era inteira pichada, assim, a sala era inteira... desenhada. Pichada. Era tudo desenhado, tinha coisas Diria que muito pichada, legais. tinha algumas coisas. E daí foram levar a Dani, artista lá, né, pra deixar a marca dela e conhecer a gente lá. E ela era tão bonitinha, ela usava o cabelinho, já usava franjinha assim, ó. Cabelinho pretinho também, bem pretinho. Uma franjinha, o cabelinho era meio chanelzinho, acho, né? Era, nossa. Só usava preto. E umas botonas de rave, assim. Umas botas pretas. Virou de rave, né? Você era uma bota meio gótica, sei lá o que era. Era, sei lá. Você era meio perigótica, não suave, Eu hard. não era perigótica, amor. Perigótica hard. Não, sem o perigo. Bom, e daí o Paulo... Não, era- e daí ela apareceu Não. ali e desenhou ela própria no negocinho. Eu achei muito da hora, porque ninguém conhecia ela, já falou oi, assim, pra todo mundo. Já pegou um banquinho, começou a desenhar, falei, olha que menina folgada, cara. Tipo, nem conhece a gente, é tão... Eu era um garoto do interior, né? Mas... acanhado, tal, ela já toda... Tal, já vou chegar. A música do Eduardo e Mônica, tá ligado? Mesma coisa. A partir dali, apesar da gente ser bem diferente, Isso né? era muito diferente. Porque apesar dele ter dread... Não, apesar dele Eu ter não dread, tinha não. ainda. Você tinha dread? Não tinha. Não? Foi bem depois. Foi depois? Quando a gente parou de falar, eu fiz dread. Ah, é verdade. E daí a gente ficou muito amigo. E foi assim que a gente se conheceu. Porque a gente era vizinho de porta. Mesmo assim, não é que era no final do corredor. A minha porta era aqui e a da E Dani era aqui. era um tipo Lzinho, Lzinho. E o apartamento dela dava. Por que a gente ficou também mais amigo? Porque apesar de ser muito diferente, a gente já era meio louquinho, assim. A gente era muito crítico. Eu era um cara normal. Bom, eu era indie. Só que eu tinha muito... Já tinha uma visão muito crítica de algumas coisas, a Dani também. Mas só ouvia umas boas músicas, daí a gente ficava Ah, ouvindo umas sempre ouvi músicas. boas músicas. Apesar de ser totalmente diferente um do outro, a posição que a gente defendia das coisas, eram pessoas que conseguiam... Era um bando de nerd, cada um num estilo, mas um bando de nerd, né? Ah, isso é verdade. Eu, você, o Marcão, o pessoal que frequentava a casa. Foi a primeira onda de nerd descolado, eu acho. Não foi? Daí, o que aconteceu? A gente começou... Calma, por que Meu a gente Deus ficou do céu, amigo é. e você falar bastante comigo? Era porque o apartamento dela era de frente pra Cardoso de Almeida, o meu era pros fundos. Então ela ia fazer trabalho e ela não conseguia barulho de ônibus subindo a ladeira da Cardoso Porque de Almeida. o ônibus subia a ladeira da Cardoso e fazia um mega barulho. E depois, quando a gente ia dormir tarde, que a Dani era promotor de balada também, promotor, né, do MP Era Galaxy. promotor, depois fui hostess. É que quando você chega em casa depois do trabalho umas 2 da manhã, começam os raios dos passarinhos. Quando eles começam a terminar de piar, começa o ônibus. Então é uma cacofonia sem fim. Enfim, daí ela ficava o dia inteiro no meu AP. Eu levava umas pranchetas tipo de arquiteto pra fazer... E coloquei no meio da sala dele. E colocava Ele na quase sala, ela morreu vivia. quando eu coloquei a prancheta no meio da sala. Ela vivia lá, almoçava lá, comia lá, dormia lá. Só pra deixar muito claro, tudo isso acontecendo e a gente não era namorado, entendeu? Eu Não só era. era muito folgada mesmo. Ela era muito folgada. E, meu, a gente foi ficando cada
cada vez mais próximo, assim, né? Aí todo mundo era muito amigo, mas a gente, tipo, tinha que conversar toda noite. Não, né? é que eu chegava do trabalho, tipo, sei lá, umas 3 horas da manhã, assim, da balada e tal. E daí ele ainda tava acordado, daí a gente continuava conversando, tipo, mais um pouco, até umas 5, assim, tirava uma horinha de sono, ia pra faculdade, cada um pra sua faculdade, e depois, tipo, voltava, dormia mais um pouco. Bem, e daí com o tempo que aconteceu, a Daniele se apaixonou. Conta pra mim. Bom, daí com o tempo eu me apaixonei por ele, entendeu? Apesar do monte de pessoinhas que andavam lá em casa e tal, tipo, esse daí foi a minha paixãozinha, entendeu? Só que daí eu falei pra ele que eu tava apaixonada por ele. Bem ingênuo, assim, né? Achando, eu sou menininha descolada e tal, ele vai ficar comigo e não sei o que e tal. Não foi o que aconteceu. Eu fui cagão. Não, você foi escroto mesmo. Ele não ficou comigo e falou, não, eu só quero ser amigo só. E depois de um tempo eu Muito descobri triste, que, na vocês verdade, podem chorar agora nessa hora, E depois de um tá? tempo eu Sai, descobri sai, que eu já sai, era que eu lembro que eu fico apaixonado com por ela. raiva, Muito sai. bem, eu fico com raiva, não. Ai. Mas eu sempre fui apaixonado por você, eu só não sabia. Que eu não queria aceitar que a paixão era tão grande. Mas era muito novinho. Parece, olha que chavequeiro! É nada, você não queria nem Eu tô há saber de 10 anos mim. com você, o que eu tenho que te chavecar agora? Eu não queria nem saber de mim, amor. Queria sim. Não queria, Que daí não. o que aconteceu? Deu uns meses, a gente brigou. A gente brigou porque o irmão dele me roubou o travesseiro. E ele não falou Ela nada. foi uma desculpa que ela achou que eu não defendia ela e não sei o que lá. Não blá, foi blá, uma blá. desculpa, foi bem isso mesmo. E daí ela ficou simplesmente 1 ano e meio sem falar É comigo. verdade, 1 ano e meio. Aí nesse meio tempo eu comecei a namorar um outro cara que foi morar lá em casa, era tatuador, a gente foi pra Londres e tudo mais Ela e tal. semi-casou, né? Eu casei, você é meu Não, segundo semi-casou, marido. não sou. Você quer ter essa história pra contar, mas não é uma história boa. Marido, Mas ele não te comenta tratava aqui bem embaixo. que nem eu. Tava assim também, tipo... Ah, tô brincando. O Chico parecia ser um cara de gente boa, mas é uma outra pegada. Um Você é beijo, melhor, Chico, né, se você amor? estiver vendo. Não, eu sou um cara diferente. Eu acho que vai ter pro Chico a Dani dele na vida dele, sabe? Eu realmente acredito nisso. Eu As disse pessoas, Dani na sua as pessoas não são melhores ou piores que outras. Elas são melhores ou piores para uma pessoa específica. concordo. Então, a gente se achou no leguinho, assim. A gente fez sabe? leguinho, né? A gente é tipo um leguinho. A gente conseguiu se encaixar e tá encaixadinho até hoje. A gente é feito no mesmo formato, assim, ó. Daí eu fui pra Londres. E eu vi que eu sentia muita falta da Dani. Isso é um clichê, mas é um clichê que realmente ele existe, cara. Comecei a sentir muita, mas muita falta dela. Tinha um monte de carta que eu escrevia pra Dani, né? Porque nessa época a gente nem usava a internet pra fazer as coisas, saca? E daí eu escrevia umas cartas pra ela fazer direito, ainda gostava de escrever bastante e rasgava, assim, jogava fora e tal. E a gente se encontrava no corredor antes dela ir pra Londres, porque ela ficou pouco tempo em Londres. Foi no final de que a gente tava sem se falar, né? No final desse 1 ano e meio. É que eu fiquei lá 3 meses e daí era pra eu voltar a terminar a faculdade e voltar de novo pra lá e aí eu ia casar com o Chico e ia ficar por lá, entendeu? Mas não rolou. Não rolou, a gente acabou e aí eu fiquei com o Paulo. E daí o que aconteceu nesse meio tempo é que ela me encontrava na porta. Eu tinha um cachorrinho maltês que fugia às vezes do AP, a gente via. Ela não olhava na minha cara. Se minha mãe estivesse em casa, ela falava com a minha mãe, dava oi, era super educada. Ela fingia que não existia. Já chegamos Mas a você entrar não existia. no mesmo elevador. E a pior coisa do que uma pessoa te odiar é ela te desprezar. Ela finge que você não existe. Acho que é a coisa que deve mais machucar, Não é assim. despreza, é indiferença. Nossa, indiferença é a pior coisa, cara. É muito, muito ruim. Daí, amigo meu em casa, a galera ia em festa, tomava umas e ficava gritando na porta dela: Noite! Noite! Porque todo mundo era amigo dela. Todo mundo que era meus amigos, ela tirou da vida dela. Todo mundo virou persona não grata ao mesmo tempo. Bom, E daí, quando a gente parou de conversar, ela achou que o CD do Dominatrix era dela também. Ela falou: quero todas as o coisas. CD do Dominatrix era meu. Daí o que aconteceu? E daí eu devolvi todas as panelas sujas dela. Ela ficou puta que eu devolvi panela suja. E ela que usava. Ela cozinhava em casa também. Vocês que usavam. A gente fazia comida comunitária. Antes disso tudo, tipo, antes de eu brigar até com ele, depois que eu tinha falado que eu amava ele, ele ficava me desprezando e ficava catando várias amigas da minha sala. Entendeu? Eu só fiquei com uma amiga sua. A única amiga sua que eu fiquei Era a Mari. foi uma menina que eu tava na balada e ela falou assim pra você: ai, não tem homem na balada. Eu tava no The Edge, numa segunda-feira. Você chegou e falou assim: Paulo, Mari, Mari, Paulo. Ela pulou no meu colo e me pegou. Mas pegou. Finalmente, depois de toda essa confusão, resolveu namorar, amor. Um dia, Voltei de Londres. voltou de Londres, Daniele. Eu vi o barulhinho dela chegando em casa e não tinha o Chico com ela. Eu falei: caramba, Dani, será Então que você é ela meu terminou? namorado também? Eu sou seu eterno namorado. Eu falei: pô, cadê Daniele? Cadê Daniele? Não, Daniele está sozinha. Daí o que eu fiz? Não fiz nada. Eu fiquei pensando em falar, não falei. Daí eu fui no último dia de um bar chamado Puck Beer. Tava tocando uma banda de
reggae, o George Bush, o Bento 16, Manaval, onda seu geral. Eu lembro disso. Você vê como ele não tinha nada a ver comigo, né? Eu não queria negócio de reggae. Eu tava no reggae e tal. Essa época eu acho que eu tinha dread. Essa época você tinha dread, era horroroso o dread dele. Porque ele era pequenininho, veio até aqui, assim, ó. Mas aí é o seguinte, daí eu voltei esse dia um pouco inebriado dessa balada, com alguns degraus acima na vida, que é sempre importante, dependendo da situação. Você vê a coisa de uma outra perspectiva. Aniquilação do superego. Aniquilei o superego, peguei o superego e falei, ó, amigão, você aqui não vai me atrapalhar hoje. E fiz o chaveco mais ridículo da história dos chavecos. Nossa, foi muito Eu cheguei ridículo. umas 2 da manhã, Foi falei, muito vou ridículo. tocar, coisa de gente que tá degraus acima. E bati na porta dela, ela falou, quem é? Nossa, eu não quero nem Eu lembrar. falei, é o frio. Ela falou, é o fantasma. É um fantasma? Nossa, é pior ainda. Era, É o né? fantasma. Fica vermelho. Foi ridículo. Foi Ridículo? tão ridículo que eu ri e abri a porta. Exatamente, ela riu e abriu a porta. Porque assim, ó, se eu não fosse ridículo, eu chegasse com pose, não, temos que conversar, Temos que conversar. provavelmente nada ia acontecer. Ali eu coloquei meu coração na mão. Ai, E daí a gente abriu, a casa da Dani não tinha cadeiras, a gente ficou num puff, só tinha puff. sentado, ela Vários assim, puffs. o que você quer? Só que meio que dando risada, porque meu cachorro imagina o mordendo, estado que eu não tava, né? O que você quer? Dando minha risada, assim. Cara, a gente conversou, acho que até 8 da manhã. Eu nem sei do que a gente conversou, na verdade. Nem eu. Eu imagino que eu tenha falado que eu tava sentindo muita falta, que a gente era muito amigo. Não chavequei ela pra ficar. Tava falando como ela era uma pessoa importante pra mim, como amigo, e que eu não queria manter relação, que a vida não podia ser assim, que a gente tinha que se manter próximo e tal, blá blá blá. E eu dormi lá. Só que a gente não fez nada, e só dormiu tipo amigo. Porque a gente dormia antes junto. A gente era tão amigo que teve várias vezes que a gente dormia junto. Antes dela se declarar, e perto, quando ela achou que ela tava, que eu acho que ela já tava gostando de mim, ela dormia de baby doll pra ver se eu fazia alguma coisa, eu não fazia nada, saca? Que cheirinho era gostoso. Então. E daí o que aconteceu? No segundo dia, Não, daí ele foi embora, a cor dele não tava mais lá. não estava mais lá. Aí você me mandou uma mensagem depois de 1 hora, assim, perguntando se a gente queria ir eu não queria ir no cinema junto. Porque isso era uma coisa que a gente tinha em comum. Eu já tinha escolhido Não continuar fazendo direito. E ela não isso eu falei pra ela quando eu falei também que ela tinha sido uma das pessoas que tinham me dado uma força pra largar direito e querer fazer uma parada que eu curtia, que era cinema. Então nesse ano eu vi tudo. Ela me apresentou Laranja Mecânica, né? Eu pirei antes da gente parar de terminar. E fui assistindo todas essas coisas, assim, e prestei cinema. E tinha passado já em cinema. E a Dani tava na época de TCC dela. E eu tava vendo vários filmes. Então ela tava vendo coisas que eu amava. Então ela tava vendo o Amarcord do Fellini pra fazer o Meu DCC. TCC, o Peixe Grande e Em Busca da Terra do Nunca, porque tinha uma coisa de memória e de Tinha, fantasia que você tava fazendo. E daí ela falou, eu tô vendo um filme, vem em casa, depois a gente vai no cinema junto. Daí eu assisti de novo, Aí depois a gente foi no cinema. a gente foi no cinema, não ficou, comeu pipoquinha junto, começamos e tal. Mas foi muito louco, porque a gente ficou esse ano e meio sem se falar e já falou, não, a gente é muito brother, né? Daí eu dormi lá de novo esse dia, e daí eu comecei uma hora a fazer carinho assim na Dani e tal, e a gente ficou. A gente ficou e a gente casou no primeiro dia que a gente ficou. Eu nunca mais saí de lá. O Paulo nunca Eu mais nunca mais saiu saí. da minha casa. Daí sério. eu já trouxe, no Não, mesmo daí- dia eu fui pegar a escova de dente E algumas roupas. e algumas roupas e eu não saí. A gente morava do lado, mas eu não saí mais da Daí casa sua mãe da Dani. brigou com você, né, tia? Brigou com o Paulo porque ele tava indo lá pra casa, que tipo, que absurdo isso. Como Daí já assim? no segundo dia com a Dani eu falei que ela era a mulher da minha vida pra eles aceitarem que eu tava mudando e que eu ia viver com ela. E era isso, deu 6 meses, a gente veio pra esse apartamento, sei lá, um ano. Uns 8 meses, 8 meses. É. A gente veio pra cá, a gente comprou esse apartamento, mudou de lá e veio pra cá. Veio pra cá. E daí é o seguinte, a gente já ficou junto, eu sabendo que trabalho era a pedra fundamental da nossa relação. Porque a gente ficou, teve a coisa do casal apaixonado e tal, fui pra Brasília com ela. E daí começou meu TCC. Começou a ser Não, antes do TCC a gente teve uma mini lua de mel que a gente foi num show do Weezer em Curitiba. A gente Foi. ficou, falou, puta, vai ter show do Weezer só em Curitiba. E aí a gente pegou o carro e Eu foi. vocês de carro. E nessa época ela falou, ela quis me dissuadir, falou que ela já não me amava mais tanto como ela me amava antes. Isso me magoou profundamente, eu lembro até hoje. E que ela era muito louca, eu não ia aguentar ela, que ninguém aguentava ela, e que eu ia sofrer e tal. Daí eu falei, não, eu aguento você, eu te conheço. Vamos embora, eu te amo do jeito... Aguentou, né, amor? 10 Eu te amo do jeito que você é. Ai, E daí a eu gente também chorou te amo junto, de se jeito. beijou, lembra? Uhum. E eu ouvi um Say it so, oh, oh, my love.
E daí a gente não tem uma música de cada, a gente tem várias. Nossa relação era bem isso, assim, intensa, maluca, muito trabalho e muito visceral, assim, né? E é uma coisa que a gente tá mais calmo hoje em dia. A gente é um pouco visceral e ainda trabalha muito. E daí no ano seguinte eu comecei a fazer cinema e a vida foi. Continuou. Foi isso, essa é a nossa história. A gente tá 10 anos juntos já. Vai fazer 10 anos agora em agosto. A gente não sabe a data, isso é outra coisa que é bem a gente. Eu não sei que dia que ele apareceu lá em casa. Então, a gente comemora A gente comemora o nosso dia 18 de agosto. Pelo menos é o que tá marcado no Facebook, né? É verdade. Um dia a gente falou, 18. 18! Mais ou a gente sabia que era entre o meu aniversário e o aniversário da Dani. Daí a gente fez uma delimitação. Eu sou leão, a Dani é virgem. Daí a gente falou, aqui. Sou virginiana, não virgem. E a gente também não sabe, um dia a gente resolveu que a gente ia noivar. E daí, isso é bem a gente também não sabe que dia que foi isso. Eu pedi a Dani em casamento com um ursinho, que eu vesti ele igualzinho a mim. A gente não sabe o dia que a gente noivou e a gente não sabe o dia que a gente desnoivou. Porque a gente falou, não vamos casar, né? Eu acho que a gente nunca desnoivou. Desnoivou, sabe por quê? A gente pegou e falou assim, então vamos mudar a aliança de dedo. Genial. E um dia a gente mudou a aliança de dedo. A gente falou, acho que a gente casou, né? A gente casou assim. Aí colocou no dedo ao contrário. E daí isso é muito gostoso, porque a gente comemora dia 18 de agosto o nosso casamento, só que a gente comemora todo ano o Dia dos Namorados também. Então essa foi a nossa história, eu espero que vocês tenham gostado. E a Watch nos convidou pra contar essa história aqui pra vocês e também falar que tem muitos presentes de Dia dos Namorados bem lindos pra você poder escolher e dar pro seu namorado ou pra sua namorada ou pra quem você ama. E aí, assim, a gente tem todos esses produtos que estão aqui no cenário agora e eu e o Paulo vamos escolher 2 cada um. 2? Que generosidade. Pra você me dar de presente e eu te dar de presente. Você vai escolher primeiro? Eu vou escolher primeiro. O que é mais você aqui? Deixa eu ver. Eu vou começar então. Ela sempre tem atitude, isso que eu gosto da Dani. Eu vou te dar esse daqui, que é o Beatbox. É um somzinho, né? Uma caixinha de som portátil. Você pode colocar aqui o seu iPhone ou o seu iPod. Qualquer celular, na verdade, porque é conexão USB. Mas o mais legal é que você também pode levar ela pra viajar. Então você carrega a bateria dela aqui e ela dura até 3 horas. Então assim, você não precisa necessariamente estar com ela com um lugar plugado pra ela funcionar. Então... E ela é vinho, né? Feliz Dia dos Namorados, amor! Esse aqui eu vou usar. Da hora. Muito da hora. Bem, você então que gosta de ouvir som no banheiro, eu vou te dar algo parecido que eu sei. Ou podcast, ou dá pra conectar com o celular no YouTube e ficar ouvindo pessoa que fala mais, não precisa ver imagem, tipo vlogs. Eu vou te dar essa caixinha de som aqui, que é o multi-speaker da Watch, que é o seguinte, você é o mesmo esquema, você conecta por Bluetooth, é menorzinho ainda, e daí você pareia por Bluetooth e tem uma ventosinha aqui, ó. E eu coloco no banheiro assim, fica ouvindo. Isso daqui é a caixa de som? É a caixinha de som. E sai som daqui? Sai som daí. Que loucura, meu. Muito bonitinho isso aqui. Obrigada, amor. E aqui atrás, sabe o quê? É pra você carregar ele. Ah, entendi. Você carrega com um micro USB. Que da hora. E daí tem uma autonomia pra você se levar pra piscina. Nossa, muito legal. Obrigada. Vocês veem como a gente gosta de música, né? A gente não vive sem música, na verdade. E esse é o meu segundo presente pra você, que é um coraçãozinho que fala. Então você dá play, você pode gravar uma mensagem. Deixa eu apertar seu coraçãozinho, então. Agora, estamos mais na sua vida, você mais especial do mundo pra mim. Ai, que coraçãozinho lindo, gostoso. E por último, o que eu dou pra você? Já sei. Uma coisa que a gente não contou, olha que bonitinho, é que o nosso apelido, um pro outro, era urso, ursa, ursinho. Ursinho, ursinha. Então, ela trabalhava, quando ela fazia também no brechózinho, como eu tinha trancado a faculdade de Direito e não tinha entrado nada de cinema, eu não tava fazendo nada. E daí, eu fiquei esse tempo livre, então quando ela ia pro trabalho, o que eu fazia? Eu continuava dormindo. E daí o que acontecia? Ela voltava mais cedo e ela sempre entrava assim, eu voltei mais cedo pra ficar com o meu ursinho. E daí ela tem esse sotaque de Brasília, que não é ursinha, ursinho. Ursinho. Que também não é carioca, o negócio... É só quem conhece brasiliense sabe esse sotaque, é um sotaquinho gostoso. Hambúrguer, ursinho. Eu ficava tão feliz que ela me chamava assim e vinha, ficava dormindo mais, me abraçava. Então eu vou dar um ursinho pra você lembrar sempre disso. Obrigada. E o mais bonitinho desse ursinho é que ele serve pra gente viajar muito. E como ela tá viajando
mexendo muito, ele é reversível. Olha que da É hora. assim, ó, você abre aqui, daí você vai tirando aqui, daí a bada... Você tá matando o ursinho. Tá saindo sangue dele. Ah! É muito James Bond da fofura isso daí, não é? É muito bonitinho, ó. E aí ele vira um negocinho de pescoço. Aqui, ó. Porque você rouba todos os seus negocinhos de pescoço, né? Aham. Aí você quiser roubar também? Não, porque é o meu ursinho pra você. Obrigada, amor. E foi isso. Se você quiser ver todos os presentes que a Watch tem pra vocês de Dia dos Namorados, é só você clicar no card aqui em cima ou no link da descrição aqui embaixo. Aqui agora vão ficar passando todas as fotinhas que vocês fizeram e postaram lá no Instagram com a hashtag ICKFD. Aproveita pra seguir a gente em todas as redes sociais. Amo vocês demais. Um feliz Dia dos Namorados. Beijo. Tchau. Não esquece de dar like no vídeo e eu quero saber o seguinte de vocês agora. Vem aqui, Dani. Qual que é a sua história de amor? Porque como você viu, a nossa não é heterodoxa, não é normal e cada vez mais as histórias são essas, são inusitadas, sempre tem uma história bonita de amor e pode ser a história mais normal do mundo. Que a coisa mais clichê do mundo também acontece e é sempre gostosa. Então conta aqui embaixo pra gente qual que é a sua história de amor e como você conheceu o seu amor. Eu posso comentar as histórias no próximo Vai ser vídeo. legal, né? Eu vou comentar umas histórias em algum vídeo, então. Então, comenta aqui embaixo que a gente quer comentar a sua história comentada. Beijo, tchau! Isso aí.